uma mudança de mentalidade dos decisores políticos para a visão que têm com relação ao arquivo e da população em geral. Nós, infelizmente, se não mudarmos a visão que temos do arquivo, por mais que se construa novos edifícios, que se equipe esses edifícios, vamos continuar a ter este problema no que tange à preservação dos nossos arquivos. Só para terem uma ideia, o Arquivo Histórico é uma direção da Direção-Geral de Cultura. A Direção-Geral de Cultura, infelizmente, também tem parcos recursos. Quando se faz o Orçamento Geral do Estado, a Direção da Cultura fica ali com o resto, não é? E o arquivo, muitas vezes, nós nem sequer temos verbas para o funcionamento, para comprar papéis, para coisas mais básicas nós não temos. Em São Tomé e Príncipe, nós dificilmente, ou para não dizer muito raramente, encontramos os materiais para trabalhar no arquivo. Nós temos que fazer pedidos dos nossos amigos, que muitas vezes nos apoiam, não é? Ou, por exemplo, como eu estou cá agora, aproveito e compro algumas coisas, e levo, pago do meu bolso e levo, muitas vezes nem sequer sou reembolsada. Mas nem tudo é mau. Nós estamos apesar de não termos técnicos sem formação, das poucas pequenas formações que foram tendo, seja com a Unesco, seja com a Fundação Mário Soares, também já houve com a Torre do Tombo, há muitos anos. Nós vamos trabalhando, não é? Vamos tentando continuar a contribuir para a preservação da nossa memória coletiva. Uma das coisas que nós temos estado a tentar fazer é levar as pessoas a conhecerem um pouco daquilo que é o arquivo, porque infelizmente o arquivo também esteve durante muito tempo fechado, não se mostrou para fazer... bom, eu quero que as pessoas me vejam de uma outra forma, eu tenho que me apresentar de forma atrativa. Então, nós começamos a fazer algumas exposições, tendo em conta as características do país. Ao invés dos estudantes virem, e decidimos trabalhar com estudantes, sobretudo do secundário, ao invés dos estudantes virem às nossas instalações, nós começamos a ir aos distritos, levar um pouco do arquivo aos distritos e, como consequência, nós notamos que o número de visitantes dos nossos utentes aumentou. Por quê? Porque eles também nem sequer tinham noção do que o arquivo histórico possuía. Então, eu vou agora apresentar só algumas fotografias de uma das exposições que nós organizamos. Por acaso, esta foi a quando dos 45 anos do arquivo. Bom, parece-me que eu não me entendo bem com a tecnologia. Aqui nas setas. Não estou a procurar. Não, eu queria pôr o ecrã todo. Mas também não faz mal. Não, vai digitar, que eu vou assim. Eu estava aqui, era aqui. Devia ser. Vou ter alguém na cá. É do bairro? Foi a quando do 45º aniversário do arquivo. Esta é a nossa sala de conferências, onde nós decidimos montar. Este é o arquivo de São Tomé e Príncipe.
esta é uma das visitas que os estudantes, neste caso são os alunos do ensino básico, fizeram ao arquivo. Este é o único rapaz que temos lá nas nossas instalações. São 4 raparigas e um rapaz. Também é uma exposição, são algumas exposições que nós fomos organizando. Esta é a nossa pequena biblioteca. Este é um dos depósitos. Infelizmente, a nossa sala de leitura é no hall de entrada, porque não temos espaço. Então, os estudantes acabam por ter que consultar. Estas são as nossas funcionárias, como veem, também trabalham no corredor, porque não temos uma sala apropriada para trabalho. Muitas vezes somos obrigadas a utilizar aquelas luvas de limpeza ou aquelas cirúrgicas, mesmo as máscaras, aquelas de látex e as máscaras também. Pois, é aqui que elas trabalham. Esta é a nossa sala de digitalização. Como veem, está toda com gradeamento de ferro, porque, infelizmente, volta e meia somos assaltados e já perdemos muitos trabalhos que já tínhamos feito. Temos de estar sempre a recomeçar. Estes aparelhos foram ofertados pela Unesco no âmbito do projeto de Memória do Mundo. Esta é uma pequena apresentação que eu podia fazer do Arquivo Histórico. Se quiserem conhecer mais do Arquivo Histórico, convido-os a visitarem São Tomé e Príncipe. Obrigada. Muito obrigada, doutora Sónia Carvalho, pela visão que nos deu da realidade dos arquivos em São Tomé. Eu passava agora a palavra ao Dr. Silvestre Lacerda, diretor da DG Lab. Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria naturalmente agradecer o convite para poder estar aqui neste seminário e queria-vos pedir desculpa por, da parte da manhã, mas um imprevisto não me foi possível estar aqui na sessão inaugural. No entanto, não quis deixar de estar presente neste evento que me parece com relevância mais do que suficiente num panorama nacional e, sobretudo, no panorama lusófono e, em particular, esta perspectiva e esta sessão. Eu não vos trago nenhuma apresentação, nem provavelmente vos vou falar sobre o Arquivo Nacional da Torre do Tombo ou qualquer um dos outros arquivos que estão tutelados pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Acho que todos vocês mais ou menos vão conhecendo. Nós temos a felicidade também de ter disponível na web um conjunto de informação bastante relevante sobre os arquivos portugueses, aqueles que são naturalmente tutelados
pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, mas também de outros arquivos que, muito significativamente e após, eu diria mesmo, após a conquista da democracia em Portugal, em 1974, com o 25 de Abril, foi possível dar um salto significativo do ponto de vista da área dos arquivos, da área das bibliotecas, da área da cultura, e essa é provavelmente a mensagem essencial que gostaria de trazer, e foi possível também, naturalmente, ter uma perspectiva um pouco mais alargada relativamente àquilo que eu gostaria de centrar alguma das minhas reflexões, que é num conceito que a Unesco, já desde os idos dos anos 50, tem vindo a desenvolver e a aprofundar, que é aquilo que se chama de património arquivístico comum. Naturalmente que este conceito surge no âmbito das situações pós-Segunda Guerra Mundial e também no âmbito daquilo que foram as descolonizações relativamente ao continente europeu, e é um conceito particularmente importante, e eu diria mesmo que é um conceito bastante virtuoso. E a intervenção, do ponto de vista estratégico, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, tem este nome muito comprido, mas aquilo que eu gostaria de hoje focar aqui tem a ver claramente com a área dos arquivos, porque nesta Direção-Geral existem duas outras áreas: a área das bibliotecas públicas, que, apesar do nome dizer bibliotecas, a Direção-Geral não tutela as bibliotecas, elas são bibliotecas públicas municipais. Existe um programa, e nós estamos a tentar retomar aquilo que é a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e essa é uma outra área de trabalho. O livro, a área do livro nesta Direção-Geral, tem a ver com os incentivos que são desenvolvidos no âmbito da promoção da literatura e dos autores portugueses em Portugal e no estrangeiro. Portanto, são duas áreas completamente distintas daquela que é, e vou usar especificamente uma das vertentes do nosso trabalho, que é a administração patrimonial no âmbito dos arquivos, e também de uma outra área fundamental do nosso trabalho, porque entendemos os arquivos ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde que são criados até que são conservados permanentemente. Isto tem implicações do ponto de vista da concepção de um conjunto de instrumentos que têm vindo a ser desenvolvidos para dar resposta, em primeiro lugar, à administração e à administração pública, mas também ter uma perspectiva que possa ser útil do ponto de vista da salvaguarda e preservação do património, diria, do património cultural, e não especificamente do património arquivístico, diria do património cultural, em que os arquivos são parte integrante. E esta é uma outra acessão que muitas vezes não está permanentemente consciencializada. Basta pensar que em Portugal existe uma Direção-Geral do Património Cultural. E, portanto, isto não são questões só de semântica, tem a ver com uma concepção que se foi desenvolvendo do ponto de vista do património cultural, muito associado ao património arquitetónico, ao património arqueológico, ao património edificado, se quisermos, que é a origem desta mesma Direção-Geral. E a organização do Estado em Portugal tem esta percepção que se foi especializando ao longo dos anos,
porque também tivemos aquilo que se designava de Instituto Português do Património Cultural, que depois tinha umas secções que eram mais ou menos especializadas, mas que, com aquilo que nós pudemos perceber relativamente a uma mudança importante daquilo que é a gestão deste mesmo património, passou naturalmente a ter uma certa, e foi necessária, uma certa especialização. Muitas vezes, então quase mais fácil, diria, ok, se nós quisermos continuar a ter chá e torradas, então sim, vale a pena ter o Instituto Português do Património Cultural. Se nós queremos fazer gestão do património cultural, vamos ter necessariamente que ter uma especialização correta, uma especialização que possa ter e desenvolver um conjunto de atividades dessa mesma gestão. Mas aquilo que eu gostava de vos poder trazer aqui também, e em face da realidade concreta que a nossa colega de Angola e da nossa colega de Santo Tomé, e também mesmo do ponto de vista daquilo que é o arquivo de uma organização, neste caso o arquivo da CPLP, porque se trata efetivamente do arquivo de uma organização, aquilo que eu gostava de vos dizer é que a Direção-Geral, neste caso o Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, tem tido uma política no sentido de poder responder àquilo que são as solicitações e a identificação que é feita dos problemas existentes nos diferentes países. Ou seja, a definição e a forma de atuação está muito dependente daquilo que são as realidades identificadas pelos diferentes países. E dizer-vos que as formas de colaboração que temos estabelecido com os nossos principais interlocutores, e os nossos principais interlocutores são os arquivos nacionais dos diferentes países, têm sido de resposta ou de tentativa de resposta a essas mesmas solicitações no âmbito daquilo que não é da nossa responsabilidade enquanto Direção-Geral, e isto também gostava que ficasse mais ou menos claro, que é, nós não somos o Instituto de Cooperação de Portugal. Existe um instituto vocacionado exatamente para a cooperação portuguesa. Nós somos um braço técnico que tem desenvolvido trabalhos na nossa área de especialidade, ou seja, que é, neste caso concreto, da área do trabalho dos arquivos. E uma das formas de colaboração tem sido a troca de imagens digitais, de documentos que se encontram em Portugal e que, de alguma forma, podem interessar e têm interessado os vários arquivos nacionais. Posso-vos falar de Cabo Verde, em que foi possível estabelecer já e receber também de Cabo Verde imagens de documentos. Tem sido com o Brasil, no âmbito de projetos mais alargados e de uma comissão específica, e se calhar era importante perceber se não valia a pena pensarmos em termos de CPLP para além daquilo que é a cooperação bilateral com o Brasil. Estou a pensar no caso da COLUSO, da Comissão Luso-Brasileira de Documentação, e que neste momento o próprio projeto Resgate, que está sediado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e com quem nós temos tido e retomado agora o contacto, mas a COLUSO está sediada na secção brasileira, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, e depois abrange um conjunto alargado de outros arquivos que têm participação desde São Paulo, Minas Gerais, Bahia, etc. E que
de alguma maneira, consegue fazer uma coisa fantástica, que é juntar o que não é fácil, a Marinha e o Exército e a Força Aérea, os arquivos dos dois países. E que não é fácil juntar o ramo das Forças Armadas a este trabalho que é realizado. No caso do Brasil, o projeto Resgate, no caso de Portugal, o projeto Reencontro, no sentido de identificar documentação que interessa aos dois países. Mas, falando, por exemplo, também, e já aqui a Alexandra há pouco fez referência, com o Arquivo Histórico Ultramarino, que agora está sob a tutela da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, mas também com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a quando da candidatura da documentação dos Nedembos foi possível desenvolver. Posso-vos aqui dar-vos, provavelmente amanhã estará cá a doutora Ana Canas, que é a atual responsável do Arquivo Histórico Ultramarino, mas não queria deixar de hoje vos transmitir que esta semana vai ficar disponível parte significativa da documentação que existe no Arquivo Nacional Ultramarino, está digitalizada, vai ser disponibilizada na internet e fez-se trabalho de conservação e restauro de documentos para se poder fazer a digitalização, para que se possa avançar do ponto de vista daquilo que é a descrição e da acessibilização desses mesmos documentos. Também, com Moçambique, foi possível fazer a identificação de um conjunto significativo de documentos que, com o apoio da Fundação Mellon americana, se fez a digitalização e se disponibilizou. Foi uma exigência de Portugal, foi que nós cedíamos cópias digitais a esta Fundação Americana, desde que também fosse entregue a Moçambique cópias digitais desses mesmos documentos. Estamos também a trabalhar com Timor e, mais recentemente, conjuntamente com Macau e com Pequim, apresentamos ao Registro da Memória do Mundo uma documentação, que são as designadas de chapas cínicas, que é a correspondência trocada entre Portugal e as autoridades chinesas a propósito de Macau. Fez-se uma primeira exposição em Macau, vamos ter este ano também em junho em Pequim, na Biblioteca Nacional de Pequim, uma exposição exatamente sobre isso, e vamos trazer a Portugal também em outubro essa mesma exposição que faz o corolário de um trabalho de conservação, um trabalho de descrição, um trabalho de digitalização e um trabalho de disponibilização dos documentos. Esta metodologia do ponto de vista de trabalho para que seja possível o acesso em contexto aos arquivos é particularmente significativa. Dizer-vos também que várias autoridades de diferentes países, no caso de Moçambique, por exemplo, nos têm solicitado visitas de estudo e de conhecimento da realidade, do apoio à administração desses mesmos países. Porque os arquivos não são só cultura, não são só memória, são parte importante daquilo que são a salvaguarda dos direitos dos cidadãos e de uma administração que se quer transparente. E aí Portugal tem tido um papel interessante, tem tido um papel de difusão daquilo que são as suas práticas, mas também tem recebido ensinamentos importantes sobre aquilo que se vai fazendo nos diferentes países, de acordo com os seus estádios de desenvolvimento e daquilo que é o conhecimento que cada um pode aportar. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que estamos a fazer, mas é possível enriquecer o trabalho se conhecermos outras realidades, se conhecermos outras situações que nos possam ser também úteis para a nossa reflexão,
para o nosso enquadramento relativamente a estas matérias. E, por último, queria-vos dizer que no emaranhado nós temos a responsabilidade por cerca de 156 quilómetros de documentos nos diferentes arquivos do país. Disponibilizamos, neste momento, mais de 30 milhões de imagens na web. Esse é o nosso contributo relativamente à disponibilização da informação, mas estes 30 milhões de imagens correspondem a cerca de 258 terabytes de informação, mas dizia-vos que estes 30 milhões correspondem a 0,1% do arquivo nacional. É bom que se tenha em consideração, quando falamos de digitalizam-se os arquivos, vamos fazer projetos de grandes dimensões, de que é que estamos objetivamente a falar. E queria-vos deixar aqui, porque eu acho que pode ser útil, esta partilha. Preservar em digital não é mais barato do que preservar em papel. Não quero com isto dizer, isto também que fica absolutamente claro, que defendo que se deve imprimir e preservar em papel. Não. Temos é que ter consciência que o investimento necessário para a preservação digital é muito significativo. Os dados que nós ainda hoje temos são dados de aferição da nossa própria experiência. Podemos estar a falar em mais de 12,5 euros por gigabyte, do ponto de vista da preservação digital. Depois é fácil vocês fazerem as contas, é fácil vocês, posso-vos dar um outro dado, que é 1 metro de prateleira de documentação, são cerca de 10 mil imagens. Cada imagem com qualidade pode estar entre os 30 e os 40 megabytes. É fácil de fazer as contas e é fácil de ver também o que é que significa custo-benefício. É isto que é parte integrante da gestão do património. Não é encontrar o documento bonito, não é encontrar a flor que se põe na lapela, não é encontrar o evento que chama A, B, C ou D. É algo mais que tem a ver com aquilo que nós hoje estamos a construir, a memória do presente, parte integrante daquilo que seremos no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Silvestre Lacerda. Eu não sei, temos tempo de debate. Vou abrir agora, então, o debate. E, como não podia deixar de ser, é o primeiro o Marcelo a falar. Faz favor, Marcelo. Boa tarde. Muito feliz em estar presenciando essa mesa tão bacana. Eu estou pesquisando o tema dos arquivos nacionais e a ideia, os arquivos nacionais da CPLP e a ideia essa iniciativa e tentativa, né, de se construir um arquivo comum dessas instituições, sendo orientado pela professora Beatriz. E a minha pergunta vai para a diretora do Arquivo Histórico da CPLP, no sentido de que nós tivemos 3 arquivos nacionais com realidades bem distintas. A gente já verifica, né, que a CPLP, desde de quase 2 décadas, vem tentando, de alguma maneira, construir uma rede de arquivos com eventos, com fóruns, com uma série de iniciativas, que eu também chamo de tentativas, porque às vezes isso não vai adiante, né? E aí, o que eu pergunto, e que serve também para os restantes dos colegas da mesa, o que a senhora imagina de dificuldade para uma implantação real de uma rede de arquivos nacionais? Essa construção dessa ideia de um arquivo comum, será que ela não ultrapassa a própria CPLP, no sentido de que os arquivos nacionais, os países,
a sociedade desses países não devam estar envolvidos nessa ideia? Quando se fala em arquivo comum de documentação histórica, será que essa terminologia documentação histórica já não exclui uma série de outros conjuntos documentais ligados a questões sociais, documentação contemporânea, que também serviriam para o interesse coletivo dos demais países? E que, por exemplo, eu vejo no site da Torre do Tombo que já há uma disponibilização de um patrimônio arquivístico comum, dizendo, olha, essa documentação interessa para o Brasil, essa documentação também é de interesse para Cabo Verde, assim por diante, assim como há também um histórico de cooperação entre Brasil e Portugal, no projeto Resgate, Coluso. Ou seja, existem exemplos, existem possibilidades que poderiam ajudar a CPLP. E eu sei do tamanho do desafio do que é isso. E olhando para trás e vendo essas inúmeras tentativas, iniciativas da CPLP, como a senhora encara esse desafio e que tipo de ajuda os arquivos nacionais poderiam trazer para a CPLP? Esta é uma preocupação também. Eu vou responder como técnica especialista, como profissional de arquivo, não é? É certamente um desafio, uma tarefa muito complicada em termos de tornar possível este projeto. Mas, como eu digo, a CPLP é um organismo internacional que funciona como um organismo intergovernamental. Os países é que decidem. Portanto, e nós também sabemos que os Estados-membros, cada um tem o seu nível de desenvolvimento, não é? Falando o caso da Guiné-Bissau, que é um Estado-membro, um país que, em termos de arquivos, é muito precário, tem documentação histórica muito interessante, mas, se nós formos a ver, não tem pessoal qualificado, não tem estruturas, não tem sistema informático. Vai dificultar esta tarefa, mas a nível já mais acima, a nível dos pontos focais da cultura, a nível de reunião de ministros, pode ser que sejam definidos critérios, requisitos, para chegarmos a esse objetivo da rede de arquivos históricos, porque a CPLP está interessada neste projeto, no investimento deste projeto. Agora, como vai desenvolver? Brasil, eu penso que não haverá problemas. Portugal também temos a Torre do Tombo, que é uma referência para nós. Moçambique, esteve o diretor de Moçambique, de Arquivo Histórico de Moçambique, também manifestou esse interesse. Angola não esteve presente na primeira reunião, São Tomé também não esteve presente, mas esteve Cabo Verde. Cabo Verde também manifesta essa vontade e tem lutado para que isso aconteça. Inclusive, vinha mesmo fazer uma visita para dar um ponto de partida a ver se reunimos esforços para que este projeto seja uma realidade. Não é tarefa fácil, eu sei, eu estou empenhada neste projeto. Se tudo correr bem, a segunda fase será este ano. A terceira fase e última não será tarefa fácil, certamente. Porquê? Porque o desenvolvimento dos países, em termos de arquivos, em termos de plataformas, em termos de situação financeira, há desigualdade. E isso dificultará o processo. Mas, sendo já um nível mais acima, a nível de governos, será possível. Desde que seja disponibilizado fundos, que existe um fundo especial, não é? Para, apoiar países com menos recursos, para que isto seja uma realidade. Penso que vamos torcer para que isto dê certo, porque o interesse dos responsáveis dos arquivos históricos, dos arquivos nacionais, eles têm essa vontade. Agora, também os nossos governos também têm que apoiar, não é? Penso eu. Obrigada. Não sei se quer. Sim, pode.
Penso que aqui há uma questão que é... Isto não é uma questão técnica, é uma questão política. E a questão política, eu diria mais, não é uma questão de cultura. Isto é uma questão de cooperação. Ou seja, as verbas relativamente a esta matéria não podem vir da cultura de cada um dos países, porque senão estamos a prejudicar exatamente aquilo que são as verbas atribuídas aos arquivos nacionais de cada país. E não é possível aos arquivos nacionais de cada país suportar este tipo de projetos. Porque o que normalmente se discute é rede de arquivos, isso é cultura. E isto não é cultura. É uma questão de cidadania, é uma questão de identidade, é uma questão que ultrapassa muito aquilo que é a visão da cultura. Eu perguntava, quase em jeito de aqui à nossa colega de Santo Tomé, se Santo Tomé tinha um gerador. Uma coisa muito simples. Estamos a falar de redes. E provavelmente nós temos problemas a este nível. E a este nível é também preciso ter alguma clarividência do ponto de vista da decisão política, que a cultura está demasiado fragilizada para poder abraçar um projeto com alguma dimensão que dote os diferentes arquivos dos diferentes países, a começar, vão-me perdoar puxar a brasa à minha sardinha, a começar pelos arquivos nacionais, a assumirem esta matéria. Mas é claramente uma questão de cooperação e de cooperação internacional. Se for entendido nesta perspectiva, é provável que nas negociações da CPLP com a União Europeia, é possível que a este nível seja pensado de forma diferente o que é que se pretende. Porque se nós continuarmos a insistir, que é a fórmula também mais fácil dos governos olharem para estas matérias, que é reafetarem e diretamente à cultura. Isto não é uma questão que seja passível de ser resolvido desta forma. Perdoem-me esta minha maneira também, se calhar demasiado simplista, de vos colocar as questões, mesmo do ponto de vista até assumindo a minha responsabilidade enquanto responsável de um dos arquivos, mas claramente é uma questão de cooperação. E não pensem que isto é fácil. E imagino o que é a discussão ao nível da CPLP, transferir do lado da cultura para o lado da cooperação não é uma tarefa fácil de convencimento de que os arquivos estão ao mesmo nível, ou devem estar eventualmente ao mesmo nível, dos hospitais ou de outros equipamentos que são apoiados, ou ao nível das escolas. E isto não é fácil. Eu penso que uma decisão destas tem que ser tomada a nível político. Se os chefes de Estado e de Governo tomarem esta decisão numa Assembleia ou, não sei, na reunião da cúpula da CPLP e se disponibilizarem a arranjar as verbas, mesmo que com uma parceria, se vão à União Europeia, se onde é que vão, eu acredito que isto possa acontecer. Mas que seja, de facto, uma resolução tomada ao mais alto nível. Porque enquanto ficar ao nível de técnicos, mesmo diretores nacionais, ou a tentar passar da cultura para explicar a cooperação, que é importante, e o que disse o Silvestre Lacerda, os arquivos são tão importantes como os hospitais. E eu vou-vos dizer aquilo que há uns anos atrás me diziam
quando o país estava em guerra, eu dirigia a Biblioteca Nacional de Angola e queria abrir espaços nas províncias, não podia abrir bibliotecas, então salas bibliotecas, estantes bibliotecas. Mas és maluca? Livro para quê? Não, a gente tem a garantir que as pessoas vivam e que tenham comida. O resto não interessa. Enquanto os chefes de Estado não perceberem a importância da cultura e dos arquivos para a boa governação, para a manutenção dos interesses dos cidadãos, nós vamos ter muita dificuldade nos nossos países. E é dos principais problemas que nós, países africanos, temos. Fazer entender às chefias mais altas dos nossos países que o nosso trabalho é tão importante como abrir um hospital ou ter professores para as escolas, porque se não há documentos para poderem tomar decisões, eles não conseguem fazer nada. Mas daí a falarmos até eles entenderem e fazerem, são vários passos. Só acrescentar aqui uma coisa. Este projeto que tem 3 fases, que a segunda fase vai, se tudo correr bem, e em princípio já há verba para a segunda fase, é disponibilizado a verba pelos Estados-membros. Numa reunião de pontos focais, a nível de pontos focais, então foi disponibilizado essa verba para... Agora, que é este projeto, a última fase, está previsto ser mesmo discutido ao mais alto nível. Primeiro é reuniões de pontos focais, depois vai para reuniões de ministros da cultura e depois, se não ficar resolvido, vai para o coisa. Até porque a CIPLP está a apoiar um projeto na Guiné-Bissau, na área dos arquivos das bibliotecas, que eu sou formadora. Estive lá, eu vi a situação precária, mas só pelo fato de partilharem o acervo com a CIPLP, então a CIPLP financia o projeto de apetrechamento do edifício, que aquilo tinha, pronto, a estrutura estava, a documentação corria risco de preservação, então foi disponibilizado verbas em tranches, melhorou-se o estado do edifício do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que faz parte do edifício do Arquivo Histórico e do edifício da Biblioteca, e depois também houve a formação dos recursos humanos, que lá não há um arquivista qualificado, é a nível de conhecimento e do tempo que se lá está. Têm documentos ricos, mas não fazem, por exemplo, não têm plano de classificação, não têm tratamento documental, suporte digital, equipamentos informáticos. A CIPLP está a apoiar neste projeto. É possível também, nós vamos crer que é possível chegar até ao mais alto nível, porque os arquivos são indispensáveis. Vendo bem, a primeira fase já está concretizada, a segunda fase irá estar, porque já está disponibilizado o fundo. O que nos vai dificultar mesmo são os países com menos posses, mas discutido ao mais alto nível na Conferência de Chefes de Estado, porque isto já está na reunião dos pontos focais da cultura. Este assunto está presente na agenda da reunião de pontos focais da cultura. Isto certamente subirá. E penso que, eu não digo 2020, mas pode ser que 2021, pode ser que seja uma realidade, não sei. Vamos ser otimistas. Obrigada. Não sei se quer falar. Não sei se há mais alguma pergunta. Posso? Beatriz, faz favor. Eu não quero monopolizar, só quero dar, primeiro, uma explicação a todos os presentes. Estão cá os representantes do Arquivo Nacional de Angola e do Arquivo Nacional de Santo Tomé, por uma simples razão, e isto é importante em nome da transparência, porque não tínhamos dinheiro para... foi tudo feito com muito sacrifício, com muito empenho, e não era possível vir cá mais ninguém. Mas eu conheço e trabalho há muitos anos com o Arquivo Nacional de Cabo Verde, e ainda hoje, quando vários jornalistas me perguntaram
quais foram ou quais eram os momentos que eu destacava nesta nona edição do CESA. Eu destaquei 3, este foi um deles. Porquê? Porque isto não está cá a minha colega, que é responsável pelo projeto no Brasil, mas isto já foi, quando discutimos a preparação deste evento, isto já foi uma paixão minha, o tema específico dos arquivos e identidades. Porque eu acho, e agora justificado que está a representação, eu concordo em absoluto com tudo aquilo que o Dr. Silvestre Lacerda referiu. Isto não é uma questão de cultura, isto é uma questão política. E não podemos acantonar esta questão de direitos e deveres dos cidadãos a uma questão de um nicho que tem uma fatia muito pequenina no orçamento nacional. Houve ali um ponto que eu não posso deixar de realçar da comunicação do Dr. Silvestre Lacerda, que é a questão que nós andamos sempre a falar, a questão da digitalização. Há cerca de 30 anos eu perguntei num congresso qual era a durabilidade dos suportes. Na altura nem sequer se punha em causa a questão material, de quanto é que custava, e ninguém me deu resposta. E eu pergunto agora, envolvidos 30 anos, se há uma resposta, se o Dr. Silvestre Lacerda me pode dar uma resposta. Quanto é que vai, para além de quanto é que custa a digitalização, e esse é um dos problemas da sociedade da informação, que sociedade é esta? É a sociedade dos mais ricos, porque ouve-se falar em digitalização como se digitalizar custasse meia dúzia de tostões. Mas, portanto, para acabar, qual é a perspectiva da Torre do Tombo em termos de, se já há estudos feitos, em termos de durabilidade de suporte, em termos de posicionamento dos arquivos na ordem do dia, porque foi esse o meu objetivo com este tema específico, e de que forma é que a junção destes vários países de língua portuguesa pode dar força em termos de CIA, em termos de nacionais e internacionais, para a criação de um projeto comum. Muito obrigada por terem vindo todos. Bom, antes de mais, muito obrigado pela questão e, se me permitem, só um desabafo. Eu não tenho nada na manga. Ou seja, a resposta objetiva relativamente a essa matéria. Nós temos estado a acompanhar, e eu diria que até a liderar, mesmo em termos europeus, no âmbito do European Archival Group, portanto, que é um grupo de trabalho junto da Comissão Europeia, um trabalho pioneiro relativamente a essa matéria da preservação digital. Nós temos estado a colocar em todas as agendas em que temos voz, mas nem em todas, mas onde temos voz na modernização administrativa, nos vários setores, a questão da preservação digital. E a nossa preocupação é: o presente é digital, o futuro eu não sei o que é. Isto em termos muito simples, mas o presente é digital. Aquilo que eu posso falar é da nossa experiência em termos de gestão de alguns destes equipamentos com um volume de dados que não são despicientos. Portanto, aquilo que eu vos falei, portanto, nós temos neste momento armazenados cerca de 40 milhões de imagens, e eu disse-vos que nós disponibilizamos 30 milhões de imagens,
isto em termos globais. Estamos a falar, eu falei-vos em 428 terabytes de informação, com uma responsabilidade de sermos arquivo nacional da Torre do Tombo. Ou seja, temos a mesma designação, para aqueles que não saibam, desde o século XIV. É anterior, mas pelo menos temos este lastro e não vamos acabar no papel. Também é, do ponto de vista estratégico, uma questão que é particularmente importante. É que o país não acaba com o papel. E, portanto, ou seja, já ultrapassamos vários suportes e, portanto, este há de ser a continuidade. E, portanto, dizer, ok, qual é que é a nossa experiência relativamente a isso? A obsolescência tecnológica é muito rápida. Do ponto de vista da nossa experiência, estou-vos a falar daquilo que é a nossa experiência, não vos vou amassar sequer com conhecimentos do ponto de vista daquilo que são as informações dos vendedores de hardware e de software. Nós investimos cerca de 350 mil euros, portanto está na base Gov, para a alteração dos servidores onde tínhamos 220 terabytes de informação em 7 anos. Portanto, ou seja, e o equipamento anterior estava, de acordo com o fabricante, obsoleto. Ou seja, se eu pedisse a certificação daquele equipamento, e era equipamento de topo, tal qual como este, estamos a falar a este nível, estamos a falar de uma maneira muito chã, muito terra a terra, porque eu acho que vale a pena termos consciência também do que é este aspecto da gestão patrimonial, que é outra área importante. Devo-vos dizer que o equipamento de topo que nós adquirimos, o fabricante não nos garante mais de 7 anos, 8 anos de certificação. E estamos a falar de grandes marcas internacionais. Portanto, não são questões de Portugal. Portanto, ou seja, para uma dimensão, e isto é partilhado pelos nossos colegas alemães, é partilhado pelos nossos colegas holandeses, com quem temos vindo a acompanhar aquilo que é o investimento nestes dois países, mais em particular, e também pelos nossos colegas espanhóis, mas, sobretudo, alemães e holandeses que fizeram, por exemplo, os colegas alemães fizeram um investimento enorme, porque eles têm uma responsabilidade ainda mais acrescida no Bundesarchiv, que é a digitalização das imagens em movimento, que é uma outra realidade relativamente à forma de preservação digital. Portanto, ou seja, há aqui algum conhecimento adquirido relativamente a isso. Em termos objetivos, aquilo que eu vos posso dizer é a nossa experiência e aquilo que nós temos sido obrigados a fazer, e o nível que eu vos falei dos 12,5 euros por gigabyte corresponde a local de armazenamento, software e hardware necessário à manutenção, porque estes sistemas são sistemas muito mesmo rigorosos e exigentes relativamente à preservação digital. E mesmo assim, com níveis de perda ditos pelos fabricantes, que também é importante nós termos, que podem atingir os 5%. Portanto, ou seja, acho que vale a pena, aquilo que eu gostava que destas palavras parece muito pessimistas, não. É nós termos consciência para uma boa tomada de decisão. Termos os documentos de suporte relativamente à tomada
de decisão sobre estas matérias que nos têm estado a preocupar. Nós temos estado a desenvolver portanto, passou inicialmente por um protótipo com a Universidade do Minho, que é o RODA, Repositório de Objetos Digitais Autênticos, e que, em termos internacionais, está a ser base de trabalho com os colegas da Hungria, com os colegas da Holanda, com os colegas da França, portanto, ou seja, daquilo que é o modelo de gestão de dados, de gestão da informação, melhor dito, relativamente a esta matéria. Esta é a nossa experiência limitada no tempo, porque não há ainda também conhecimento suficiente. Conhecemos da literatura internacional aquilo que a NASA investiu para preservar os documentos da Apollo. Estamos a falar de 300 milhões de dólares. Só pequeninos apontamentos sobre esta realidade. Não sei se há mais alguma questão. Faz favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar en español. ¿Me perciben? ¿Perciben? Ajá. Quería, agradecer las comunicaciones, las intervenciones de todos los participantes que han sido muy interesantes. Quería preguntar a las colegas de Angola y de São Tomé y Príncipe, cuando la colega de São Tomé puso las series documentales, ilustró las series documentales, comenzaba en el siglo XIX. Y mi pregunta es si los archivos históricos tienen como propósito preservar la memoria y la historia de un país. ¿Será que la historia de vuestros países empieza en el siglo XIX? Mi pregunta es, los países con fuerte tradición oral, ¿qué están a facer en términos, los archivos nacionais, en la misma línea de lo que comentaba el colega, de rescatar ese patrimonio cultural y ese patrimonio histórico desde la actividad de los archivos? Obrigada. Eu vou responder em português. A história de Angola não começa no nosso caso, século XVIII. Essa documentação anterior encontra-se espalhada em vários arquivos do mundo, nomeadamente aqui em Portugal, em vários arquivos, não só na Torre do Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino, Biblioteca da Ajuda, etc. E em Itália e em Espanha há um pouquinho apenas. Mas houve uma ordem expressa no século XVIII, XIX, de que a documentação anterior a 1835 das colónias deveria entrar no tombo, devia regressar a Portugal. E parte dessa documentação veio e está espalhada em vários arquivos. Nós temos documentação do século XVIII porque, por algum motivo, terá ficado essa documentação em Angola. Nós já começámos um projeto que neste momento aguarda novos financiamentos, que é o projeto da recuperação do acervo de Angola no exterior. Já identificámos alguns dos arquivos aqui em Portugal, foi feito um levantamento, mas agora resta-nos termos o dinheiro para as digitalizações e as microfilmagens, porque, falando em preservação, até agora temos a garantia de que o microfilme dura, tem mais anos de durabilidade. E aquilo que nós, Angola, queremos fazer é microfilmar e digitalizar. Então, precisamos de ainda mais dinheiro.
Já foram identificados também alguns arquivos em Itália. Pessoalmente estive no Vaticano e outros arquivos de entidades religiosas. Identificamos alguns arquivos, ainda não foi possível dar sequência ao trabalho, mas temos documentação desde os primeiros contactos dos europeus com Angola, que datam de finais do século XIV, quando os europeus chegaram a Angola. No que se refere à documentação oral, o Arquivo Nacional possui uma área reservada à tradição oral. Temos um arquivo oral, já começámos a fazer recolha de depoimentos, começamos com o projeto A Luta de Libertação, porque as pessoas que participaram na luta de libertação estão a morrer, são pessoas que muitos deles já têm mais de 80, 90 anos. E então começamos com o primeiro grupo de nacionalistas que participaram nos anos 40 a 50 e já regravámos uma série de depoimentos desse grupo. Infelizmente, por questões operacionais, falta mesmo de técnicos e disponibilidade de várias dessas pessoas, esse projeto tem tido um abrandamento. Parte desses depoimentos já foram inclusive transcritos. Demos sequência a uma segunda fase, que é a recolha de depoimentos, sempre na senda da luta de libertação nacional. Temos andado, tanto quando é possível, continuar a recolha de depoimentos desses nacionalistas, e temos outros projetos no género de recolha de depoimentos. Incentivamos as próprias administrações municipais a tentar criar projetos dessa envergadura, para que possam não ser só o Arquivo Nacional, mas mesmo a nível das instituições dos municípios, gravar os depoimentos para o resgate dessa tradição, dessa oralidade. Portanto, é o trabalho que nós, a nível de Angola, fazemos. Infelizmente, a nível de São Tomé, nós não temos essa prática. Infelizmente, estamos a perder esta parte da nossa tradição. A tradição oral não é propriamente um fator, não é propriamente uma área que nós nos dedicamos para a preservação. Nós estamos a perder. A Angola, pelo menos, teve cuidado de começar a gravar os nacionalistas. Nós, a maior parte dos nossos nacionalistas já não estão em condições sequer para dar esses depoimentos. Nós tentamos gravar, fazer o registro dos sobreviventes do massacre de 1953 que houve em São Tomé. Nós temos algum registro destes sobreviventes, mas, infelizmente, tanto o áudio como o vídeo, a maior parte nós perdemos. Devido às conjunturas econômicas, as pessoas muitas vezes utilizam aqueles registros, voltam a regravar em cima, e então acaba-se por perder. Nós, na Rádio Nacional, já não temos memória. A parte das nossas músicas tradicionais, os músicos tradicionais, tanto na rádio como na televisão, nós já não temos imagens. Não temos imagens na televisão. Por exemplo, alguns grandes músicos tradicionais da década de 70, da década de 80, que foi a altura que nós começamos a ter televisão em São Tomé, infelizmente já não temos. Eu, há 7 anos, tentei fazer um trabalho sobre uma manifestação cultural nossa, que é o Socopé. Havia um grande compositor são-tomense. Eu lembro-me que na década de 80, ainda criança, assisti na televisão, e eu tentei pedir essas imagens para trabalhar. Já não existe. Nós perdemos. Quanto à documentação de São Tomé, Sim, porque a documentação anterior ao século XIX.
pois, à semelhança do que aconteceu em Angola, São Tomé também tinha órgãos para... Tanto é que Angola tem uma parte dos nossos documentos. Sim. E vocês vão ter cópias desses documentos? Bom, peço desculpa, não temos mais tempo, mas gostava de agradecer à mesa pelas apresentações que nos vieram aqui dar um contributo grande, agradecer à plateia pela assistência e dar por encerrada a sessão. Muito obrigada.